Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, pessoal, eu queria fazer um vídeo de um tópico, de um assunto que eu descobri nas últimas semanas, faz que semana passada, por aí. Faz pouco tempo que eu fiquei, nossa, eu não fazia ideia disso. Eu tinha uma leve visão, mas eu não sabia quão profundo era o impacto disso nas nossas vidas. Que é a questão do porquê que a educação brasileira falhou. E eu tinha algumas visões, né, e tal, e tenho até hoje formadas, enfim, mas de forma estruturada eu não tinha muito bem essa visão do porquê que deu tão errado. E eu acabei descobrindo isso com um professor que ele infelizmente não tem um canal aqui no YouTube, ele é um acadêmico, enfim, mas ele dá aulas, ele dá cursos online, enfim, para alguns canais famosos aí da internet, como por exemplo o canal Em Defesa da Fé Cristã e alguns outros. E para vocês terem um mínimo de noção, os três ateus mais famosos do YouTube, pelo que eu sei, são David Ribeiro, Antônio Miranda e Daniel Gontijo. Claro, também pode incluir aqui o Matheus Benítez, mas enfim, vamos focar nesses três aqui que eu falei. Para vocês terem noção, o Alisson, ele desafiou os três para um debate, os três fugiram. Aliás, o Antônio Miranda e o Daniel Gontijo só recusaram, eles só não quiseram debater. O David Ribeiro, que curiosamente é também o ateu mais preparado que tem aqui na internet brasileira, é o mais culto, o mais inteligente, o melhor debatedor, ele foi o que admitiu: eu não estou nem um pouco preparado para debater com o Alisson. O Alisson, ele é cristão, ele é ateísta, ele é um impossibilista. O que é isso? Ele defende que é impossível Deus não existir. E, na verdade, as ideias dele são muito complexas, né? Eu não tô nem perto, assim, para realmente começar a entender o pensamento dele, porque realmente tem muita coisa, ele conhece realmente toda a filosofia. Inclusive, eu vou começar um curso de apologética com ele hoje, estou muito animado para isso, acredito que eu vou evoluir muito, e o curso dura 6 meses. Eu creio que só nesses 6 meses eu vou evoluir mais do que talvez nos últimos 5 anos que eu tenho estudado filosofia. Porque realmente eu tenho conversado com ele bastante e tal, e foi ele que me ensinou o que eu vou mostrar para vocês hoje a respeito da deteriorização da educação brasileira. Primeiramente, nós temos que entender uma coisa. O grande problema da educação do Brasil é que ela não consegue formar pensadores qualificados em nenhum quesito, nem no quesito filosófico, social, nada. O brasileiro, ele chega à fase adulta sem conseguir interpretar um texto básico, sem conseguir fazer nada. A gente sai da escola, da faculdade, sendo verdadeiros analfabetos funcionais. Então, um grande problema da educação do Brasil, primeiramente, é a gente compreender que ela não consegue formar pensadores, não consegue de maneira alguma formar intelectuais. Aliás, a educação do Brasil, tanto na escola quanto na faculdade, só corrompe a nossa inteligência, só nos deixa mais burros. Isso que é a verdade. E por que isso? Essa que é a grande questão. É o método que é ensinado que é uma verdadeira catástrofe. E por que isso? A gente precisa entender que a linguagem humana, ela tem duas partes. A parte que é fechada e fixa e a parte que é aberta e fluida. A parte que é fixa, que é fechada, é a parte da gramática como um todo. Ou seja, é a morfologia, é o alfabeto, são os fonemas, é isso tudo, são as regras da língua. No caso aqui, nós do Brasil, perdão, são as regras da língua portuguesa, que são regras estruturais, fixas, que não mudam. Quer dizer, mudam, enfim, mas não mudam, digamos assim, muito rápido. São coisas que ficam fixas por bastante tempo, como regras do nosso dia a dia na linguagem, enfim. Por quê? Qual que é a função da linguagem? É a compreensão e a comunicação. A linguagem, como diz Aristóteles, é uma forma de mecanismo simbólico usado pelo nosso intelecto para representar aquilo que nós pensamos. E, bem, tem essa parte que é fechada, enfim, que é estruturada pela região que você mora, pela língua que os habitantes da região que você mora falam, e aí você segue essas regras estruturais e fixas, mas tem também a parte aberta e fluida, que é a parte da interpretação, a parte das nuances,
a parte do pensamento, que isso tudo tá para além. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Quando eu falo, deixa eu pensar num termo, quando eu falo identidade, essa palavra, identidade, bem, a forma dela no qual se escreve está bem estruturada. Ou seja, a forma de se soletrar essa palavra tá já fixa, tá estruturada, tá fechada, não muda. Agora, a forma que você interpreta essa palavra, porque identidade pode significar várias coisas, gente. Pode significar tanto o seu CPF, enfim, a sua carteira de identidade, pode significar a sua personalidade, seu eu, pode significar muita coisa. Então é a parte das nuances, da interpretação, do duplo sentido por trás da linguagem. E o grande problema da educação brasileira é que ela inverte as coisas, porque é impossível você conseguir se dar bem na parte da linguagem aberta e fluida sem você compreender a parte fechada e fixa. E, bem, a mentalidade dos nossos educadores aqui do Brasil está muito formado pelo método Paulo Freire do socioconstrutivismo, que é a ideia de que nós aprendemos assim a linguagem, enfim, no cotidiano, no dia a dia, de forma natural. Mas isso é um problema porque nós não conseguimos compreender assim, a linguagem no dia a dia, a parte das nuances da interpretação, sem compreender a parte fechada, a parte gramatical, a parte das regras da língua portuguesa antes. Então, essa mentalidade de socioconstrutivismo acaba fazendo com que se inverta a questão do ensino da linguagem pra gente. Nós antes somos ensinados a parte aberta e fluida, antes de aprender a parte fechada e fixa. Então, a gente não consegue. O método Paulo Freire, então, nesse caso, a visão de como se educar uma criança, nesse método da educação brasileira, é totalmente inadequado. E aí, qual que é o resultado disso? É a forma no qual se introduz a literatura para as nossas crianças. Porque se nesse ideal paulo freiriano de socioconstrutivismo, de acreditar que é através do cotidiano, do dia a dia, do linguajar comum, assim, que nós aprendemos realmente a língua portuguesa e aprendemos a conseguir pensar, nos comunicar, enfim, essa visão que está instaurada completamente nas escolas e nas universidades acaba fazendo com que os estilos literários, as críticas literárias, a meta-linguagem, enfim, seja ensinada de forma errada. A ordem dos tipos de literatura, dos tipos de textos que são introduzidos às crianças é totalmente errado. Porque há 4 tipos de texto, há 4 tipos de literatura, digamos assim. Tem o mítico, que é aquele que é ensinado um símbolo, uma verdade universal e espiritual de forma como uma história, de forma que não é provado aquilo que está sendo ensinado, mas é apenas ensinado. Então são as grandes narrativas, são os grandes mitos, são as grandes histórias, as histórias espirituais e divinas, como por exemplo a Bíblia, como por exemplo a mitologia grega, como por exemplo as epopeias de Homero, e tantas outras coisas. É a grande literatura. É a literatura realmente divina, realmente espiritual, realmente grandiosa e nobre no mais alto nível. O outro é o estilo memético alto. O que é isso? Também também é uma literatura nobre, também é uma alta literatura, mas é ensinado não as coisas divinas, míticas, espirituais, mas as coisas mais rotineiras, mais do cotidiano, mas de forma ainda grandiosa, de forma que ainda consegue transmitir bem o espírito humano, toda a humanidade, as questões humanas realmente mais profundas. E aqui entra Shakespeare, aqui entra Dostoiévski e outras coisas. Aí nós temos o estilo memético baixo, que tal como no memético alto também foca no cotidiano, nas questões rotineiras, mas não de forma nobre, elevada, focando nas questões existenciais humanas, mas foca nas questões mais banais, mais vulgares, digamos assim. Como, por exemplo, gibis, como, por exemplo, literatura bem infantilzinha, sabe? Bem que não faz muita diferença.
E por último temos o estilo irônico, a literatura irônica, no qual tem o objetivo de desconstruir alguma coisa. É uma crítica de forma irônica, de forma discreta, digamos assim. Então, tem aqui vários exemplos que eu realmente consigo dar. Seja em filme, seja em livro, enfim. É o estilo mais baixo que tem, é o irônico. E o que a educação brasileira faz? O certo era introduzir nessa ordem aqui que eu falei. Mítico, memético alto, memético baixo e, por último, irônico. O que a educação do Brasil faz? Inverte completamente. E aí é por isso que nós temos essa visão de que, não, é impossível uma criança ou um adolescente ler Shakespeare, ler Dostoiévski, ler Homero, ler a Bíblia. Nós temos já essa visão instaurada nas nossas cabeças, na nossa cultura, que tem essa visão de que não, isso não pode ser transmitido para as crianças, isso só pode ser começado a se introduzir isso na fase adulta e tal. Gente, mas isso é totalmente absurdo, porque o que a educação do Brasil faz? Ensina antes o estilo memético baixo e o irônico antes do mítico e do memético alto. Gente, isso é totalmente desastroso, porque isso é a visão socioconstrutivista de que é através do cotidiano, de que é através das questões rotineiras que nós compreendemos, que nós realmente vamos nos formar como seres humanos. Essa visão é terrível. Nós temos que antes realmente ser introduzidos na alta literatura, na grande literatura, porque isso forma o imaginário da criança, porque isso nutre o nosso intelecto, nutre a nossa alma, para aí sim ser formado como ser humano e conseguir compreender todas as coisas. Ou seja, nós estamos antes sendo formados na linguagem fixa e fechada, para aí sim conseguir compreender a linguagem aberta e fluida. Por isso que nós formamos tantos analfabetos funcionais, e às vezes a culpa nem é nossa, às vezes a culpa é do próprio sistema que fez com que fosse ensinado nessa ordem pra gente. Então, por exemplo, no vídeo passado eu falei da Suma Teológica. Eu acabei olhando aqui pra ela agora, aí eu me lembrei. No vídeo da Suma Teológica eu disse que São Tomás de Aquino, ele fez esse livro para iniciantes, para quase que leigos em filosofia e teologia. Na verdade, ele fez com esse quesito, com esse propósito. E aí eu falei, gente, nos dias de hoje, nós temos adultos já formados que têm dificuldade de compreender a Suma Teológica. E São Tomás de Aquino fez o livro para jovens, para iniciantes. Como isso? Porque a educação medieval era infinitamente superior à educação contemporânea e muito mais a educação brasileira. Infinitamente mais, tem nem comparação. E aí é por isso que nós vamos ler Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás, a própria Bíblia, Homero, e nós temos uma tremenda dificuldade, porque nós fomos antes introduzidos na literatura memética baixa e irônica, e só depois a escola deixa em aberto se nós quisermos ou não entrar na literatura mítica ou memética alta. A escola nem se preocupa em introduzir este... ela já faz errado em inverter a ordem, mas ela faz ainda também errado em não fazer questão de que com que a gente seja introduzida isso. Porque a escola, ela acaba nos obrigando a ler as coisas mais baixas e tal. Eu vou dar aqui um exemplo bem simples, mas que ele pode parecer ruim. Mas vamos lá. Qual que é o primeiro tipo de literatura que é introduzido às crianças? São os gibis, são os quadrinhos. E eu gosto muito de quadrinhos, gente. Eu amo quadrinhos. Eu tenho aqui alguns, né? Tipo, eu não sou assim um leitor ávido e tal, não tenho muitos, mas gosto de quadrinhos. Eu tenho interesse. Eu li muito Turma da Mônica, eu tenho o quadrinho do Batman e tal. Eu gosto, mas a questão é, esse não é para ser o primeiro tipo de literatura que você introduz. Claro, você pode introduzir, é óbvio, mas você exclui totalmente a Bíblia, você exclui totalmente Homero, você exclui totalmente Shakespeare. Isso é totalmente absurdo. E aí a gente cresce, se torna adulto, incapaz de abstrair nada. A gente é incapaz de pensar filosoficamente. A gente lê São Tomás de Aquino e não entende nada, porque nós fomos limitados, nós fomos impedidos. É como se nosso intelecto tivesse sido cortado ao meio.
Então, a educação brasileira falhou muito por conta disso. E somado a isso, nós temos também o fato da profunda influência marxista que tem em todos os níveis de educação, na escola e muito mais nas universidades. Tantos autores de esquerda e tal, de guerras culturais, de revoluções culturais que trouxeram ideias que influenciaram a esquerda mundial e também isso inclui a brasileira, que fez com que fosse ensinado que a revolução marxista, enfim, não deveria ser mais uma revolução armada, de que iria se tomar as fábricas à força, mas deveria ser uma revolução cultural que ia tornar muito mais fácil a revolução. Então, autores como Antônio Gramsci, a Escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, o socialismo fabiano, todas essas linhas de pensamento foram ensinados de que os esquerdistas, que os revolucionários deviam se infiltrar na educação, na cultura e na mídia para dominar totalmente a nação nesse quesito. E é só por conta disso que a grande maioria dos universitários, sejam os alunos ou os professores, são de esquerda. É só por isso, não tem nada a ver com esse argumento terrível de que não, eles são de esquerda porque eles são inteligentes, porque eles estudaram. Não tem nada a ver, porque essa visão traz a ideia de que a maioria das pessoas que estão na academia são pessoas sérias, são pessoas inteligentes, são pessoas estudiosas. Não é. Em todo grupo, em todo quesito, os inteligentes, os sérios, os estudiosos, os verdadeiros intelectuais sempre serão a minoria, nunca a maioria. Então, um lugar onde tem uma maioria de pensamento, muito dificilmente é por conta de, não, eles têm estudo. Muito dificilmente, é quase impossível. É quase certo de que ou é por Maria vai com as outras, né? Ou é por efeito manada, ou é realmente por uma influência muito profunda que se tem naquele ambiente de um fator externo. É um fator que está vindo de fora que está influenciando aquele ambiente a pensar daquela forma. Então, soma isso tudo, nós temos a grande catástrofe da educação do Brasil. Perdão. Então, basicamente é isso, gente. Esse foi o que eu acabei aprendendo nas últimas semanas, enfim. Me interessei bastante e quis transmitir pra vocês. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. E, bem, é isso. Valeu, falou, até a próxima.